Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento para o convite que foi dirigido à Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Temos este nome demasiado extenso, e uma palavra de agradecimento à professora Isabel Ramos, que nos convidou para estarmos aqui hoje. Tentando cumprir o tempo que nos foi atribuído, aquilo que nós trazíamos aqui hoje para falar um pouco convosco são dois conceitos sobre os quais a maioria de nós tem muitas opiniões e imensas convicções. São eles o conceito de biblioteca e o conceito de leitura. Para o bem e para o mal, a maioria de nós e a maioria das pessoas sabe o que é uma biblioteca, como é que ela deve funcionar, como é que ela se deve organizar. Eu fiquei surpreendido porque até hoje tivemos aqui uma citação sobre a classificação decimal universal, o que é claramente uma conquista para nós bibliotecários. E o mesmo acontece com a questão da leitura. A maioria de nós faz uma leitura demasiado literal e normalmente, quando falamos de hábitos de leitura, é sempre na ótica e na percepção da leitura literária. Aquilo que nós trazemos hoje aqui é a visão da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, abreviando DGLAB, senão os meus 10 minutos vão só para dizer o nome da organização, naquilo que é a percepção nacional que nós temos para as bibliotecas da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. E, naturalmente, com as questões da leitura, temos que pensar, naturalmente, nas questões associadas aos hábitos. Aqui, dois cartoons mundialmente conhecidos associados à importância dos hábitos de leitura. Independentemente de falarmos de leitura literária ou de falarmos de leitura numa perspectiva de literacia, de compreensão, uma leitura mais funcional, sabemos, e estudos nacionais e internacionais dizem-nos a importância do exemplo, a importância do hábito, a importância de mimetizarmos e de copiarmos esses hábitos. Hábitos, naturalmente, muitas vezes associados ao contexto familiar, mas também, naturalmente, associados a figuras ou a personalidades de relevância para a sociedade. Do mesmo modo, também, dizemos sempre que a tradicional crise da leitura está associada às tecnologias e que hoje em dia não se lê porque estamos todos demasiado tempo agarrados aos computadores, aos tablets e aos telefones. Em 2017, e não é um anacronismo, daí o ano que consta da imagem, um jornal norte-americano conseguiu ir buscar uma fotografia da mesma rua, exatamente com o mesmo tipo de hábitos, só que em vez de ser com um telefone, era com um jornal. O mesmo individualismo, o mesmo isolamento social, aparentemente o mesmo muro que nos separava existe tanto no contexto tecnológico como no contexto analógico. E o mesmo acontece hoje em dia com os hábitos digitais que todos nós temos. Muitas vezes achamos que a utilização da tecnologia está associada a um isolamento, a uma necessidade e a uma quase inevitabilidade de nos desligarmos do outro, mas tantas vezes do outro lado estão pessoas em tempo real ou estamos a aceder a conteúdos que naturalmente alguém teve que produzir. Muitas vezes o conceito que todos nós temos de bibliotecas estão associadas a questões patrimoniais, aqui a imagem podem ver do lado esquerdo associada à Biblioteca de Celso, uma biblioteca que foi construída para ser um túmulo também do seu proprietário, e do outro lado então a Biblioteca Doc One em Horus, na Dinamarca, onde aquele sino toca cada vez que uma criança nasce na cidade, associando a biblioteca, associando o conhecimento, a informação, a uma nova vida que chega àquela comunidade. E depois temos o conceito de biblioteca. Todos nós reconhecemos a maioria das fontes que estão previstas, que estão ali registadas naquela imagem, são associadas a marcas, estão associadas a conceitos, mas no fundo o mesmo conceito que está subjacente a qualquer uma daquelas fontes que são ali usadas é o mesmo conceito universal, que é o conceito de biblioteca. Em Portugal, a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas celebrou este ano, no passado mês de março, 37 anos de existência. Temos ali um mapa com os 308 concelhos que existem no país e registamos ali, com muita pena nossa, mas que estamos neste momento já a trabalhar, um vazio, ali uma mancha branca na zona do Douro, onde temos rapidamente de trabalhar para que estes municípios integrem esta rede nacional com quase 40 anos de existência. Alguns dados relevantes sobre a Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, com 37 anos de existência e neste momento já há mais de 240 municípios associados. É exatamente este ideário comum que une há quase 4 décadas mais de 240 municípios nesta ideia de que a existência de espaços de proximidade, espaços sociais, culturais, recreativos, lúdicos, associados ao acesso à informação, podem naturalmente ser espaços relevantes, mesmo com toda a emergência tecnológica, mesmo com a nossa dependência destes equipamentos e mesmo com a dita crise da leitura que todos nós dizemos que existe. Alguns dados relevantes, que naturalmente a maioria de vós
pode não saber, mas é que em Portugal temos inscritos nas bibliotecas públicas mais cidadãos, mais pessoas, do que a soma dos associados dos 3 maiores clubes de futebol em Portugal. Mesmo o Benfica, que não é o meu clube, que no passado mês de dezembro registou 300 mil associados, cerca de 290 ativos, se somarmos os sócios inscritos do Benfica, do Sporting e do Porto, não esquecendo naturalmente todos os outros, não conseguimos nem de perto nem de longe alcançar o valor que neste momento temos de cidadãos inscritos nas bibliotecas públicas. E depois porque muitas vezes vamos copiar noutros países, noutras latitudes, às vezes até noutros continentes, exemplos de espaços e de serviços, de atividades de bibliotecas públicas. Algumas imagens rápidas para perceber que mesmo aqui, neste nosso retângulo, temos bons serviços de biblioteca pública, serviços que prestam, bibliotecas que prestam serviços à sua comunidade, bibliotecas que estão atentas àquilo que são as suas necessidades. E seja numa lógica mais reativa de espaço de estudo, seja numa lógica de estarmos perto dos nossos utilizadores através do digital, seja estimulando o conhecimento científico através de workshops ou oficinas que permitem estimular a criatividade, a inovação e a experimentação, ou meramente podendo fazer das bibliotecas espaços lúdicos ou de convívio, ou aqui associados a aspectos relacionados com o bem-estar e à atividade física. Naturalmente que as bibliotecas não podem estar também afastadas daquilo que são as necessidades de trabalhar os conhecimentos do ponto de vista da literacia digital e até, para quem achava que isto não acontecia em bibliotecas públicas, municipais em particular, as questões associadas aos videojogos ou as questões associadas à literacia dos média. E poderíamos ficar aqui toda a tarde, mas eu sei que a nossa moderadora não vai permitir e temos por isso de avançar para perceber de que forma efetivamente é que temos de trabalhar para que as bibliotecas públicas se mantenham e continuem a ser relevantes, porque elas correm efetivamente o risco de deixarem de ser relevantes se não estiverem atentas àquilo que são hoje as necessidades das suas populações. E naturalmente, e todos os oradores que trouxeram aqui hoje o ChatGPT, julgo que combinámos ontem numa conversa do WhatsApp referir aqui, mas é naturalmente um aspecto importante que temos de trazer. Naquilo que é a opinião da DG Lab e aquilo que é a visão que trazemos para as bibliotecas públicas municipais em Portugal, e já com algum atraso, mas como diz o ditado, mais vale tarde do que nunca, é tempo talvez de abrandarmos um pouco o investimento e a aposta de vários agentes naquilo que é a educação eminentemente literária e o estímulo à leitura de conteúdos literários para termos que trabalhar decididamente numa lógica de literacia, de compreensão, de reflexão, de sentido crítico. E aqui, naturalmente, não trouxe, como a oradora hoje de manhã, e muito, muito bem, por pouco quase copiava a ideia sem querer, trouxe um exemplo do ChatGPT que eu experimentei ontem à noite, mas o ChatGPT não é limitado, ele não tem capacidades que, aliás, tem capacidades que necessita desenvolver, mas ele não é desprovido de inteligência. O que ele vai fazer é recuperar nesse manancial de informação que é a internet todos os conteúdos que vai encontrar e vai produzir novos conteúdos. E é para esses conteúdos, para essa interpretação, que nós necessitamos de trabalhar para formar os leitores, também literários, naturalmente, mas os leitores que vão conseguir analisar esta informação. E como diz uma adaptação que eu gosto muito de usar de um ditado popular português, e nós somos tão ricos nesse sentido, gosto sempre de dizer que leitura sem literacia é como gaita que não assobia. Não valerá de muito, não querendo aqui trazer nenhum demérito ao profundo conhecimento e importantíssimo conhecimento literário, mas é importante é que os leitores e os cidadãos tenham capacidades e conhecimentos e estejam atentos para interpretar e saber analisar os conteúdos que leem. Mas então, será que falamos da dita revolução das bibliotecas públicas, que há quase 4 décadas invadiu Portugal e estamos perante um novo conceito de leitura? Não estamos. As bibliotecas nunca foram sobre livros, as bibliotecas sempre foram sobre pessoas e sobre informação e, naturalmente, também este novo conceito de leitura nunca esteve associado ao suporte. Rolos de pergaminho, tábuas de argila, livro em papel, agora tablets e smartphones. Portanto, o suporte nunca foi uma barreira para o cumprimento da missão das bibliotecas públicas. E, naturalmente, questões como informação, leitura, conhecimento, aprendizagem, sempre foram conceitos associados às bibliotecas públicas. O Matthew Finch é um consultor na área da informação e na área do desenvolvimento de comunidades que eu sigo há alguns anos. Fez este artigo, há sensivelmente 7 anos,
que nos explica de que forma é que as bibliotecas públicas podem ter aqui um papel a dizer naquilo que é a preparação, já não sei se é a sociedade da era da globalização, porque já estamos a usar o conceito há tanto tempo, provavelmente a globalização já passou, ou já estamos perfeitamente mergulhados, mas que aponta o caminho nessa importância de formar leitores, no sentido mais lato, de informação com capacidade de reflexão crítica, de análise e que questionem aquilo que leem, e não é só porque sabem juntar letras para construir palavras e palavras para construir frases, que naturalmente aquela informação se torna válida. Da mesma forma também um sociólogo americano, Eric Klinenberg, traz este texto que infelizmente ainda não está traduzido para português, que é Palácios para o Povo, numa tradução mais aproximada, em que naturalmente traz a importância também do contexto e do conceito de biblioteca pública, associados àquilo que a minha colega Manuela também falou aqui hoje, a importância da inclusão e a importância da equidade enquanto serviço público de proximidade. Para concluir, dizer-vos naturalmente que quando falamos de bibliotecas públicas, e falamos de bibliotecas públicas municipais, a DGLAB, que é o órgão coordenador da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, não tem sobre a sua alçada uma única biblioteca. Nós somos apenas um órgão que coordena, que informa, que sensibiliza, que procura valorizar este tipo de serviços, mas destacamos sempre a importância do valor económico e social que estes equipamentos de proximidade têm. E, naturalmente, também não esquecer que estamos a falar de equipamentos porque são de proximidade, porque são também de gestão municipal, a sua importância e o seu trabalho na área da inclusão social. E, naturalmente, se estamos na era da globalização, se numa conferência desta dimensão e com esta diversidade, logo no primeiro dia, pelo menos 3 oradores já trazem o chat GPT, temos que trabalhar claramente as questões associadas à inclusão digital, sejam elas literárias ou não literárias, mas mais que não seja numa lógica de segurança e responsabilidade na utilização. E, naturalmente, trazer para aqui também o papel das bibliotecas públicas enquanto espaços de socialização, de convívio e muito associados à coesão social. Em muitos dos nossos concelhos, dos concelhos de Portugal, a biblioteca pública ainda é, 37 anos depois das primeiras bibliotecas, o espaço onde a comunidade se reúne, onde se junta, um espaço neutral, mas ainda assim valorizado. E, naturalmente, também pensar que, já longe do projeto das carrinhas itinerantes da Fundação Gulbenkian, naturalmente assistimos a uma redescoberta da importância do serviço de biblioteca itinerante, e aqui um exemplo da nacional e internacionalmente conhecida Biblioteca Itinerante de Proença, a Nova, mas a importância das bibliotecas públicas também como polos de fortalecimento de comunidades, de desenvolvimento dos territórios, em especial daqueles mais periféricos ou em risco de desertificação. Por último, lembrar que naturalmente a leitura e as bibliotecas são espaços, como eu comecei por dizer, que todos nós temos um conhecimento sobre eles, todos nós temos uma palavra a dizer, tem um lado positivo e um lado negativo, como referi, mas o que é importante naturalmente é que o acesso à informação, que o acesso ao conhecimento, que o acesso também ao livro, porque apesar de todos os dispositivos tecnológicos que temos hoje disponíveis, ele ainda é o principal meio de acesso à informação, seja feita de forma livre, seja feita de forma independente, seja feita de forma crítica também, para que cada leitor, lendo um livro literário ou lendo a bula de um medicamento, possa naturalmente ter o seu espaço para se sentir confortável, para se sentir realizado, para poder para poder ter uma boa experiência também enquanto acesso à informação, e é importante naturalmente aqui com este cartoon de um cartunista coreano mostrar que cada leitor naturalmente deve ser livre e deve fazer o seu trabalho de forma independente para que possa chegar ao seu livro e à informação que precisar, no momento que quiser, na posição onde quiser e naturalmente com a utilidade que lhe desejar também. Obrigado.